45, 26 graus e 2 décimos a temperatura. Bate-papo. Moisés, hoje nós vamos falar de uma pauta extremamente importante, que inclusive já foi pauta aqui em alguns momentos dentro lá do Drops de conteúdo do Papos de Mulher, que é essa tendência impulsionada pelas influenciadoras, pelas atrizes, e que a gente acaba difundindo por conta das redes sociais, de que a gente pode adiar a gestação, adiar a gravidez, o desejo de ser mãe, e que tá tudo bem, vai ser possível para todas. Assunto cada vez mais recorrente, né, Aline? Então, por isso que a gente está recebendo aqui o Dr. Marcos Reiro, especialista em reprodução humana, também a doutora Sandra Weber, gineco e também especialista em reprodução humana. Doutor Marcos, bom dia. Bom dia. Sandra, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vou começar por Cláudia Raia, mais ou menos esse é o case aqui do Papos, aliás, do Panorama, Papos de Mulher, é amanhã às 10. É possível para todas as mulheres se tornarem mãe depois dos 45 anos? A primeira parte é verdade, é possível, a segunda parte para todas não, né? Muitas vão precisar de tratamento, algumas vão ter sucesso e outras não. Inclusive é por isso que a gente aproveita espaços valiosos como esse para ter acesso à população, porque cada vez mais aparecendo celebridades engravidando acima dos 35 anos, com 45, 50. Eu tenho pacientes que engravidaram com 50, 52 na menopausa. Mas muitas vezes as pessoas não comentam, é direito delas de dizerem que engravidaram, por exemplo, com óvulos doados. Às vezes o casal engravidou com espermatozoide doado. Muitas pessoas não sabem que a gente tem adoção de embriões. Então a gente pega casais que doaram seus embriões e coloca no útero de uma mulher de 60 anos, por exemplo, ela pode engravidar. Mas então 45 anos é possível até mesmo engravidar naturalmente. Só que a taxa de probabilidade de ocorrer é pequena. Então a gente não pode imaginar que todo mundo engravida com 45 anos e com facilidade. São poucos os casos. É que ecoam muito, né? Assim como o homem que engravida tem filhos aos 60, 70 anos, né? Os homens podem engravidar aos 70 anos, né? Sim, alguns. Não é que a maioria, qualquer homem, nós dois aqui presentes, vamos engravidar aos 70 anos. Provavelmente não. Então tem que ter cuidado, porque alguns casos que ganham destaque parece que é uma coisa fácil, simples e comum. Muitas vezes a gente não sabe que se trata de um casal que passou por tratamento por 5 anos, 2 anos, por múltiplas tentativas, e quando aparece lá no Instagram, com o nenê faceiro, né, engravidei aos 45. Mas foi uma jornada, às vezes, claro, fácil, simples, mas muitas vezes suada, sofrida, e sem falar os que não aparecem, que não conseguiram, né? Esses não ganham tantos holofotes, né? E a maioria. É interessante, né, Aline? Porque essa notoriedade que se dá principalmente aos famosos, com uma mistura de espetacularização, assim, daquele ambiente, né? Não, foi mãe aos 45, ele foi pai aos 5. Não é a regra, tá longe de ser a regra. É a exceção da exceção, né, doutor? Exato, né? E esse é o nosso dia, né? Nós que trabalhamos nessa área da reprodução assistida, atendemos casais e, inclusive, está aumentando muito o movimento que se chama Child Free. O que é o Child Free? Isso existe desde a década de 70, né? São as pessoas que não querem ter filhos. Livre de criança, sem filhos, ok. No mundo inteiro está acontecendo isso. O que acontece é que tem as influenciadores, comunidades, né, que estão, vamos dizer assim, dando apoio a essas pessoas, que é uma opção válida. Todo mundo tem direito de optar por não ter filhos, poder viajar mais, poder dormir até mais tarde, é verdade, né? Poder viajar a hora que quiser, é muito bom, né? Poder curtir a sua vida sem responsabilidade, é verdade. O que acontece é que essas influenciadoras, e me chamou a atenção esse dia, eu estava vendo uma matéria na BBC, decidi que não vou ter filhos, né? É uma opção consciente e tudo, mas eu fui ver a idade da influenciadora, 27 anos. Daí outro, não vou ter filhos, é uma opção de vida, e é influenciador e dou apoio às outras, fui ver a idade, 31 anos. O que acontece? Ok, a gente tem essa ideia aos 27, 31, mas às vezes aos 35, 37, 38, quando reprodutivamente a corda começa a bater no pescoço, quando começa a ver que talvez não consiga mais, né? Isso desemboca tudo no nosso dia a dia. São os casais, as mulheres que vêm consultar com a gente com 37, 38, com 40 e mudaram de ideia. Então vai ter aquela turma que não vai mudar de ideia. Realmente não quero ter filhos, não vou ter filhos. Mas nessa idade é muito prematuro dizer não vou ter filhos, não quero ter filhos de jeito nenhum, e está sim de comunidades, de influenciadores dizendo que é bom, é bacana, é uma opção legal. Só que quando muda de ideia, né, vem recorrer a gente.
E às vezes é difícil. Até a doutora Sandra a gente estava conversando ontem, tem um relato interessante na experiência dela inicial, antes de trabalhar com reprodução como ginecologista, né? Conta para nós um caso que tu comentaste conosco, Sandra. Então, eu tive uma paciente há 7 anos atrás, mais ou menos. Ela é minha paciente anual, sempre consulta de rotina. E durante a minha consulta, desde sempre, uma das perguntas sempre era a questão de engravidar. Tem planos? Pensa em engravidar? Quando? Né? E essa minha paciente, acho que no 3º ano ali, ela comentou, chegou a ser ofensiva, assim, doutora, não precisa mais fazer essa pergunta para mim, que eu não quero ter filhos. Tipo, chegou ela a se ofender com a minha pergunta, né? E aí ela estava com 33 anos, quando ela começou comigo, com 40 ela chegou, a doutora, eu quero engravidar, né? Então, assim, mudou, teve uma mudança ali, tinha dúvida, tinha certeza de não querer ser mãe, e de repente ela queria ser mãe. E aí? Aí começamos com o processo de rastreio, fazer exames, enfim. Ela teve uma gestação natural, porém evoluiu para um aborto. E aí já começou as angústias, os estresses, os medos, né? E por que eu não tentei antes? Então, assim, é uma questão bem difícil às vezes. Eu acho que nem sempre quando uma ideia ela é tão fixa assim, ela permanece para sempre, né? Então, aí a questão do engravidar, a gente precisa ter um pensar diferente, assim, né? E hoje a gente tem a opção de congelamento de óvulos. Talvez tu não precise usar, né, os óvulos congelados, se tu não quiser engravidar mesmo, mas é uma questão de planejamento, é uma questão importante para tu não chegar com 40, 41, querer engravidar e já não conseguir mais, né? Hoje se tem a imagem de que os centros de reprodução, isso é verdade porque era assim, né? São clínicas, são serviços que só fazem tratamento para engravidar. Só fazem, por exemplo, fertilização in vitro. O que acontece em outros países, Holanda, lá na Escandinávia, Suécia, Dinamarca, o que mais se faz e é recomendável que se façam consultas de aconselhamento reprodutivo. Ontem de tarde eu estava atendendo um casal, a consulta era de aconselhamento reprodutivo, porque ela tem 38 para 39 anos e quer ter filhos, e o marido com 40 e poucos anos não quer. Né? Então eles nem estão tentando engravidar. Então a gente faz todo esse aconselhamento, faz exames, só que a gente recomenda que as pessoas que estão em dúvida, ou até mesmo quem decidiu que não quer ter filhos, pelo menos vá fazer uma avaliação, uma consulta com 30, 35 anos, porque a gente tem exames hoje que avaliam a reserva ovariana, que diz se o estoque de óvulos está bom, está baixo, está alto. Então é um serviço que cada vez mais tem que ser divulgado, que é esse planejamento reprodutivo, porque a gente planeja assim, ó, eu quero fazer a faculdade, depois da faculdade eu quero ter mestrado, e daí eu vou comprar meu carro e meu apartamento e vou conhecer a Europa. Ok, e os filhos onde é que entram nessa história? As pessoas não estão pensando nisso. E quando pensam, se é que pensam, depois dos 35, depois dos 38. Não, só um pouquinho. Para algumas pessoas isso vai funcionar, para muitas não mais, e daí vai ser tarde. Então o que a gente quer fazer é esse trabalho de conscientização da população, que busque uma orientação. A gente não está falando em buscar tratamento para engravidar, porque muitas pessoas não vão precisar, mas busque um aconselhamento, que é importante. E às vezes é necessário congelar, é recomendável, por exemplo, congelar ovos e ter uma tranquilidade. Essa seria a minha próxima pergunta. O congelamento de óvulos é uma tranquilidade, é uma certeza de que eu vou conseguir engravidar depois dos 40 anos, ou também não é uma regra? Eu vou pedir para tu participar da resposta, né? Mas assim, na nossa área da reprodução, infelizmente, certeza é uma palavra que não existe. Uma das palavras que a gente mais ouve no dia a dia das pacientes é garantido. É garantido? Né? Nada é garantido na nossa área. Taxa de conversão? É. Qual é que é a taxa de conversão? Nada é garantido. Esses dias uma paciente de Vênus disse, mas tu não me consegue garantir nada, tu não dá certeza de nada, se eu faço isso, tu não me garante. Você vai... Infelizmente não, a gente não consegue garantir, tem que ser honesto. Quem garantir em Porto Alegre, São Paulo e Nova York está forçando a barra para não perder a paciente, para não perder a cliente, né? Então a palavra garantido causa arrepios na gente, né? O que acontece é que é melhor tu teres um backup, um plano B, do que tu não ter nada. Ontem mesmo com outra paciente falando sobre congelamento de óvulos, né? Ó, se tu congelar, a gente tem aplicativos, calculadores que dão com tantos ovos, com tanta idade, qual é a tua probabilidade de gravidez. Então a gente fiz simulações. Ó. Então com a tua idade, com o número de ovos que a gente guardar, tu tem 25% de chance de gravidez. Ah, mas eu achava que era mais. Mas pode ser 0 daqui a um tempo, né? Então se a gente fizer 2 tentativas, tu acumula mais ovos, tu vai ter 70%, sei lá. Então garantido não. Mas é melhor ter porque o nosso dia a dia a gente vislumbra pessoas com arrependimento.
Por que eu não congelei ovos? Por que eu não tentei engravidar antes? Por que eu não fiz isso? Então faz parte da nossa rotina tentar tranquilizar que ainda existe a possibilidade, só que às vezes é mais suado, mais sacrificado, mais caro, porque tem que mergulhar daí sim, no mundo da reprodução, com tratamento, com fertilização in vitro, né? Então é uma legião no mundo, daí não é lá em Lajeado, né? Mas está crescendo no mundo e é por isso que Lajeado, o Hospital Bruno Borne abriu um grande centro de reprodução, porque isso está crescendo muito, de pessoas arrependidas por não terem feito algo quando podia ser feito. Às vezes ainda a gente consegue ajudar, né, Sandra? Sim. Mas às vezes é tarde demais. Então, no mínimo, congelar óvulos para ter um plano B, se não engravidar, ainda tem mais algumas tentativas que podem dar certo e podem não dar certo. Eu que faço gineco ainda também, então, assim, a grande maioria das minhas pacientes, elas me procuram para fazer uma consulta pré-concepção já com 37, 38 anos. E acho que é a média maior de início de tentativa de gravidez. Nunca tentou engravidar antes, né? Então, e elas veem, será que eu vou conseguir? Será que eu consigo engravidar? Ou elas nem pensam na possibilidade de não conseguir engravidar. Elas comparam com amigas, vizinhas, aquela ali parou o anticoncepcional e engravidou no próximo mês, né? Como se fosse fácil engravidar. E a taxa de engravidar num ciclo de um casal que não tem nenhuma patologia conhecida, ela também é baixa, ela não é uma taxa muito alta. Então, elas acham que é fácil, para a pílula engravido, ou como se tivesse alguma coisa mágica para resolver e ela conseguir engravidar. E muitas têm ideia assim, eu não consigo engravidar naturalmente, eu vou para fertilização, eu vou conseguir, né? E assim, não é bem assim. Então, falta muito conhecimento ainda para muita população em relação a isso. Muita informação relevante que a população não sabe. Por exemplo, uma mulher de 30 anos, ela tem somente 10% do estoque de óvulos que ela tinha quando nasceu. E uma mulher de 35 anos, restam só 5% do estoque de ovos quando nasceu. Então, nessas consultas, a gente explica isso, só que a população não sabe. Então, é importante espaços como esse, mais uma vez, para divulgar tudo isso, para as pessoas terem acesso a essa informação. Né? Chega a ser chocante, né? É meio que terrorismo. Né? O estoque ele diminui muito, né? É assustador. As pessoas chegam no consultório, que ela fala às vezes assim, vou ter gêmeos, vou engravidar, vou ter gêmeos, como se fosse simples e fácil, né? E claro que tem gente que tem gêmeos, né? Mas as pessoas não têm noção da quantidade de gente que a gente não consegue, às vezes, ajudar. Né? Então, a gente quer aqui sacudir, alertar. Isso está sendo feito por nós, especialistas, inclusive nas faculdades de medicina. A gente está tentando formar uma nova geração de médicos, ginecologistas, urologistas, que abordem mais isso com suas pacientes quando elas estão entre 25 e 30 anos, né? Conversar sobre isso que a doutora Sandra falou que fez com a paciente dela, muitos médicos, às vezes, mundo afora, não fazem. Está vindo uma nova geração que está se preocupando com isso, né? Mas a gente precisa mais, porque tem um gap aí, tem muita gente, são gerações que não sabem disso. Introduziu a pílula nos anos 60 e o pessoal começou a tomar pílula e deixou para engravidar para os 40 e 45. E nós, como animais, biologicamente, né, nós estamos falando em off aqui antes do programa, né? A mulher, por exemplo, a idade, o auge da capacidade reprodutiva dela é com 23 anos. É um trabalho feito em 1978 nos Estados Unidos, mostrou em comunidades que não usavam pílula, nenhum anticoncepção, e tinham 3, 5, 7 filhos, né? O auge da facilidade de engravidar foi com 23. E daí, depois disso, começa a decair. Daí, mas isso é um trabalho da década de 70, é muito antigo. Na Índia, agora em 2021, fizeram um grande estudo com essas castas indianas, em que também não pode usar anticoncepcional, não usar preservativo, mesmo número. O ápice da capacidade reprodutiva do ser humano entre 22 e 24. Depois começa a decair. Então, eu sei que assusta um pouco essas informações, né? Mas o objetivo é conscientizar. É como se a gente viesse aqui dizer para a população, olha, o cigarro causa câncer. Tempos atrás, os médicos fumavam dentro do hospital, né? E ninguém dava bola para isso. Precisaram alguns médicos virem à tona e dizer, olha, se descobriu, estudos mostram, o cigarro causa câncer. Hoje está na embalagem aquelas fotos que, meu Deus, a gente se apavora com aquelas imagens num maço de cigarro, né? Então, o que a gente está dizendo aqui hoje, eu acho que vai ter uma geração daqui a 20 ou 40 anos que vai ser mais consciente. Mas por 10, 20 anos, a gente vai trabalhar com uma turma grande com dificuldade de engravidar. Nós estamos conversando aqui com os especialistas em reprodução humana, o Dr. Marcos Rehr e também a Sandra Weber. Aline, a nossa geração é a grande vilã dessa taxa de natalidade que caiu. E eu acho que principalmente, né, doutor? Eu acho que tu falaste em casta agora, que é totalmente diferente, né, da casta da indiana, por exemplo, do comportamento, como se comporta lá. Aqui eu acho que a classe mais baixa, me parece que a reprodução ela funciona de forma diferente.
né? A mulher engravida mais cedo. Agora, na classe mais alta, as pessoas estão, e daí parece que o grande vilão é realmente o crescimento da carreira, a preocupação com a compra do carro, do apartamento. Em quantos anos que a gente consegue mudar esse padrão aí de comportamento? Isso não vai ser agora. Não, participando de programa de rádio como vocês e atendendo no consultório e a gente formando uma nova geração de médicos, eu acho que daqui a 30 ou 40 anos a gente vai ter uma reversão. Talvez a gente tenha uma reversão de expectativa, né? Tanto que, para vocês terem uma ideia, em vários países, os tratamentos de reprodução assistida que nós fazemos aqui, que são pagos, são particulares, em vários países a população está caindo tanto, né? O sistema de saúde cobre até mesmo as medicações, né? Para incentivar, porque cada casal tem que ter 2 filhos. Né? No passado, os casais tinham 5 filhos, 7 filhos, alguns 3, né? Para perpetuar a espécie, ter uma população produtiva, ainda a gente tem que ter 2 filhos. O que acontece? Hoje o objetivo da maioria das pessoas, né, dos casais que querem ter filhos, é ter 2. Vou dizer a maior parte, né? Mas está crescendo muito o número de pessoas que estão querendo ter um só ou nenhum. O que é uma opção, como a gente falou, só que ontem o casal estava conversando comigo e dizia, mas eu quero ter 2 filhos. Né? E ela, com 38 para 39, digo, olha, vamos lutar para a gente ter o primeiro. O segundo, vamos ver se... Porque depois vai voltar daqui a 2, 3 anos depois do primeiro, já vai estar com 42, 43. Eu não vou conseguir nem garantir o primeiro, mas a gente vai batalhar muito para pelo menos tu ter o teu filho único que nem eu sou. Né? Então, pelo menos tu ter 1. 2 já, né? Como diz a corda, né? Olha, 40, ter 2 não é fácil, não é para qualquer um. Né? Então, falta planejamento, falta conscientização, falta orientação. Falta informação, né? Porque quando o Moisés fala da nossa geração, a gente ficou com a sensação que tudo bem depois dos 35, assim. Porque a ciência está evoluindo, porque vai ter reprodução, Isso e daí aí. quando eu quiser, Tudo se resolve. a medicina vai resolver, imagina. Tudo se resolve, né? a gente tem que ter cuidado A com minha isso. geração ficou com essa sensação, assim, de que depois dos 35, imagina, eu vou fazer reprodução, né? Como se fosse 100%. Como se fosse garantido, né, doutor? É que os cases de sucesso ecoam muito, né? Então, as Isso artistas, aí. tu citaste o nome de uma, né, aparecem, né? Que fantástico, né? Mas todo aquele percentual que não deu certo e que não conseguiu. E essa geração não é que seja culpada disso, né? Nós saímos de uma geração que as nossas bisavós e avós diziam, não tem filho que nem eu tive aos 17, aos 21, né? Toma a pílula, vai estudar, vai ser independente, vai trabalhar, tudo certo, que legal. Só assim, a gente saiu de ter filhos aos 17, aos 13, aos 21, para agora querer ter filhos aos 40, 38. Então a gente está procurando um ponto de equilíbrio de orientação. Eu sei que é difícil para o casal, para a mulher, mas a gente tem que orientar que talvez nem tanto o céu, nem tanto a terra. Não ter filhos aos 17, mas não deixar para ter aos 40. Daí a impressão, tá? Eu não tenho tese nenhuma para defender isso. Diminuiu também o contato físico? As pessoas a relação sexual me parece que está diminuindo também entre os casais. Isso é um vilão também? Boa, é uma excelente percepção, comprovado por artigos... É comprovado isso. Estudos científicos. Agora, no último Congresso Europeu, um palestrante apresentou dados, cada vez, isso é global, né? Não é aqui no Brasil, não é lá já, não é, no mundo inteiro. Aquela brincadeira é válida, né? Não tinha TV em casa para ter 7 filhos, né? Falava-se de TV. Não, hoje a gente tem TV. A gente tem TV a cabo, a gente tem internet, tem redes sociais. Eu tenho um slide que tem um casal se abraçando, que eu mostro para os alunos, não sei se tu já viu, Sandra, esse slide. Acho que eu leio. É um casal abraçado, em que ele está olhando o celular por trás dela e ela está olhando o celular por trás dele. É uma foto que eu ponho nas aulas, né? Então, o que acontece? Com certeza, se namora, tem documentado, década, se namora muito mais. Hoje a gente chega cansado em casa, que trabalhou o dia inteiro, e tu quer ver, né, uma TV por streaming, quer ver um filme. Né? Tu não quer namorar. Deixa para amanhã, deixa para o final de semana. Né? Então, isso está comprovado. Se namora cada vez... A média de relações sexuais por semana dos casais diminuiu muito. Eu acho importante aqui surgiram várias perguntas, a gente não vai conseguir atender toda a audiência, mas talvez essa é a que mais aparece. O fato de uma mulher já ter tido o primeiro filho, a segunda gestação após os 35 ou aos 40, tem uma facilidade maior? É comprovado cientificamente que sim, comparando as mulheres que tiveram um filho já, ou 2 que seja, elas já têm uma fertilidade comprovada. Em tese, elas já tiveram bons óvulos, têm um bom útero. Então, não é que ela vai engravidar certo, mas comparar a turma que já tem filhos,
que a gente chama de vem nos procurar, que está com infertilidade secundária, que teve um filho e não consegue ter o segundo, né? É um caso de melhor prognóstico comparativamente com o casal que vem nos procurar que está tentando há 5, 7, 10 anos e ainda não conseguiu ter o primeiro. Então, o otimismo é maior, mas, de novo, nada é garantido. Muito bem, Aline. Nosso tempo estourou, né? Uma pena. É uma pena. Realmente, é um assunto quase que interminável, doutores. Incrível. Bom, Sandra, aceitamos o convite para voltar, né? Aceitamos. Vamos. Com certeza vamos voltar a falar mais sobre esse assunto, até para atender mais audiência, que a gente pensa que a partir de momentos como esse, agora as famílias hoje no almoço vão falar sobre, né? E aí as dúvidas vão começar a surgir. Agradecer a disponibilidade dos doutores de estarem conosco nesta sexta-feira. Nós que agradecemos. Obrigada. Eu gostei da fala romântica do Dr. Marcos. Vamos namorar mais. Vai ser O pessoal tá namorando a manchete, pouco. vai ser a manchete. Vamos namorar mais, gente. Com certeza. Conversamos com o Dr. Marcos, também com a doutora Sandra, e falamos um pouquinho sobre reprodução, falamos um pouquinho sobre planejamento para aquela família, aquele casal, aquela mulher que deseja ter filho. Importante, pode buscar o Centro de Reprodução Humana, tem uma equipe incrível pronta para te receber, com especialistas em diversas áreas, desde o acompanhamento psicológico, aconselhamento. Vai lá no Centro de Reprodução Humana, bem pertinho de todo mundo aqui no Vale do Taquari, no Hospital Bruno Borda. Valeu, gente! Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. 9h06, 26,8 a temperatura. Vem Independente Notícias, nós voltamos com o Panorama logo mais.